Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite ou ainda boa madrugada para você do aluno do Telecurso Tec, que nos dá o prestígio da sua companhia. Sou o professor Gilson Reid e hoje a gente vai falar de elementos da economia. Professor Gilson, o que é economia? Economia é uma ciência social que por vezes é indecifrável, incompreensível, tratada como um bichinho feio dentro da nossa sociedade por muitos estudantes. Você, aluno de secretariado, de comércio, de administração, pode ficar tranquilo. A ciência econômica ela já faz parte da sua vida sem que você saiba. Dessa forma fica um pouquinho mais fácil da gente exemplificar e vocês compreenderem os conceitos dela. O que é a ciência econômica? Ela estuda a troca do quê? De bens, serviços, produtos, tudo aquilo que é comercializado num determinado ambiente que a gente chama de mercado, por capital. Capital nas suas mais diversas formas. Vivemos num sistema capitalista. Então aquela nota de 10, aquela nota de 50 que você tem na carteira, o professor não tem porque ele é durão. Mas também aqueles cartões de crédito, se nós pensarmos num ambiente um pouco mais tecnológico, se você tem aquele bilhete para passar no ônibus, que você também pega metrô, aqui na capital a gente pratica muito isso também. Então esses elementos aí, eles fazem parte do ciclo econômico. Eles geram comercialização de produtos, bens, serviços, insumos, matérias-primas dentro da nossa sociedade. Então a economia, ela vai estudar um pouco do que se trata nesse ambiente. Para a gente fazer esse estudo, para a gente fazer essa abordagem, é bacana que nós dividimos essa ciência em duas partes. Coloquemos de um lado um ambiente menor chamado microeconomia e de um outro lado um ambiente chamado macroeconomia, como o nome mesmo já diz, um ambiente um pouquinho maior. Professor, o que é a microeconomia? A economia é tratada num ambiente um pouco mais controlável, um ambiente um pouco mais concentrado dentro da área de atuação das pessoas, dentro da área de atuação dos empresários, comerciantes, etc. Ou nós como pessoas físicas também. Por exemplo, você come aquele pãozinho quase todo dia. E aquele pãozinho, geralmente feito pelo Portuga, lá da padaria da esquina, esse Portuga, ele para tocar a atividade dele, ele precisa de alguns insumos, como mão de obra, matéria-prima, uma série de elementos, e isso no dia a dia dele é imprescindível. Pois bem, o que ele faz? Ele vende a um determinado preço para conseguir uma determinada clientela, para concorrer com determinadas empresas que ele as chama naturalmente de concorrentes, dentro de um ambiente que ele pode tratar aquilo de forma um pouco mais controlável. Eu controlo o meu preço, eu abordo o meu cliente, eu concentro minhas forças em determinado ou determinados concorrentes. Então esse ambiente altamente controlável pelo próprio empresário, e que isso é naturalmente refletido dentro da vida das pessoas, a gente chama de microeconomia. Então é a economia pura e simples que muitos teóricos também chamam de teoria dos preços. Porque simplesmente se baseia nessa coisa de você competir dentro de um mercado amplamente controlado. Agora a macroeconomia. Professor Gilson, o que é macroeconomia? É a economia tratada num ambiente maior, o próprio nome já diz, a etimologia da palavra macroeconomia divide em macro e economia. O que é esse macro, professor? Opa, se sai um pouquinho da teoria dos preços, embora a macroeconomia naturalmente vai influenciar os preços, é algo sobre o qual nós temos pouquíssimo ou praticamente nenhuma força de atuação. Por exemplo, o governo elevou a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos básicos da nossa economia, que é a taxa que rege os preços de juros praticados pelos bancos no nosso mercado, aumentou para 11,75 através do controle da inflação, e é algo que a gente vai falar daqui a alguns instantes. Então a alta de juros que vem por parte do governo é algo que nós não temos poder de influência, e isso vai claramente afetar a economia de um país. A alta do dólar, o preço do barril de petróleo, tudo isso que é no ambiente que nós chamamos de macroeconômico, ele influencia sim a vida das pessoas. E naturalmente você vai compreender. Por quê? Porque o mesmo Portuga, aquele cara lá da padaria, que ele faz lá a compra das matérias-primas, que ele emprega, ele tem vários padeiros confeccionando os pães para ele precisa comprar ovos, leite, um elemento chamado farinha de trigo, que talvez seja um insumo básico para a fabricação do pão. E a farinha de trigo, ela é chamada de commodity. Professor Gilson, o que é uma commodity? Uma commodity é aquilo que é pouco processado, geralmente uma matéria-prima em estado bruto, que é comercializado por todo o mundo, qualquer que seja o país, Brasil, se estamos na América do Sul, se estamos na África, se estamos na Rússia, no Vietnã, em Hong Kong, se estamos aqui no Canadá.
Todo o país vai comercializar isso e, naturalmente, como é uma matéria que tem em todo lugar, ela tem um preço parametrizado para o mundo todo, que é atrelado a uma moeda internacional, que também é um conceito macroeconômico, que é o dólar. E não raras vezes, você aluno de comércio, de secretariado e também de administração, bem informados que são, vocês ouviram em algumas reportagens que o dólar teve uma alta X, que o café teve uma alta Y, que o preço do trigo aumentou. Opa, o preço do trigo. Por quê? Porque teve alguma crise internacional, um produtor mundial, por exemplo, os Estados Unidos, teve algum tipo de crise econômica, e aí algum país que também produz trigo e tem um poder agora de formação de preço, vai lá no mercado internacional e majora um pouco esse preço. Então a alta do preço de uma commodity ou a alta do dólar, que influencia diretamente o preço dessas commodities, são variáveis do ambiente macroeconômico. Então o seu Portuga lá, o seu Manuel, quando vai confeccionar o pãozinho dele e vai comprar o trigo, vai comprar a farinha com um preço maior, porque ela é cotada em dólar e o dólar teve uma elevação no último ano, por exemplo, de 10, 15%, é naturalmente que quando da fabricação desse pão e da precificação desse produto, ele repassa ao consumidor. Então nós, comedores de pão, adoro pãozinho, somos também influenciados por fatores macroeconômicos. Outros pontos, índice de desemprego. Se as pessoas estiverem desempregadas e consumindo menos, será que eu, como dono da padaria, não vou ser influenciado? É legal a gente trabalhar com alguns conceitos de elasticidade, coisa que nós veremos mais à frente, mas já dando um introito para vocês, uma introdução. Certamente as pessoas deixarão talvez de consumir alguma coisa supérflua, mas o pão que alimenta eles continuarão consumindo. Mas uma indústria que vende, por exemplo, sapato, talvez as pessoas comprem menos sapato num ambiente de crise, num ambiente onde você tem muito desemprego. Então os índices de desemprego também são alguns fatores analisados pelo ambiente macroeconômico. Política fiscal. Professor Gilson Reid, o que é uma política fiscal? É aquilo que o governo de um país ele trabalha em função de arrecadação ou não, da desoneração dos tributos, dos impostos que incidem sobre os nossos produtos e serviços comercializados aqui no nosso país. Então, num ambiente não tão distante, 2007, 2008, 2009, quando houve uma crise, que também será um assunto tratado mais à frente, em outro encontro, nós tivemos a desoneração da linha branca, fogões, micro-ondas, geladeiras e também dos automóveis. Para que essa desoneração, o governo cobrou menos IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados das empresas, para quando da fabricação eles pagarem menos imposto para o governo. Obviamente, economizando esse valor, eles poderiam baixar um pouquinho o preço para que continuasse tendo atividade econômica. Pensando no quê? Num outro fator que é macroeconômico, que seria o desemprego, a demissão em massa dessas montadoras, dessas empresas fabricantes de produtos da linha branca. Por consequência, você teria ali um arrefecimento do número de empregos, e isso incidiria você, por exemplo, que tem algum parente até próximo, um amigo que te deve alguma grana, que trabalha numa dessas empresas afetadas pela crise. Então todas essas manobras que são feitas também pelos governos de forma positiva, às vezes erradas também, que a gente pode chamar de forma negativa, elas influenciam o nosso dia a dia. Então, para a gente encerrar aqui o nosso encontro rápido de hoje, se abordarmos a ciência econômica num foco micro e num foco macro, naturalmente nós teremos aqui vários âmbitos para estudo. Mas é legal nós entendermos que tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, perdão, nós temos ali que analisar, porque certamente fazem parte do ambiente micro ou macroeconômico. Então, para os próximos encontros, certamente vocês prestarão um pouquinho mais atenção na vida de vocês, no ônibus, na sala de estudo, na casa de vocês, o quanto é influenciável, o quanto as coisas influenciam a nossa vida a partir dessas análises micro e macroeconômicas. Então, nós temos assim bastante coisa para estudar nos próximos encontros e espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse conteúdo. Se tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de interesse pelo assunto, nós temos ali vários sites especializados, economiaemdia.com.br, que é do site Bradesco, a Economática, o portal Economática do Portal Terra. Nós temos assim várias, o Itaú tem um ambiente muito rico de informações macroeconômicas e microeconômicas também. Então é bacana que vocês aprofundem conhecimento pelo tema, despertem interesse por entender um pouquinho da ciência econômica e que nos próximos encontros nós aprofundemos um pouco mais esse assunto tão maravilhoso, ok?
Uma boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada, uma boa noite de sono para você, aluno do Telecurso Tec, que mais uma vez enfatizo, nos dá o prestígio da sua companhia aqui nesse encontro. Um forte abraço e até a próxima.